Olá, eu sou o professor Geraldo Cruz e nós estamos na História da Teologia. Estamos agora na unidade 6 e vamos continuar concluindo a Teologia dos Reformadores. Lá na unidade 7, nós estudaremos o início da teologia moderna. O que é que nós estamos falando sobre a teologia dos reformadores e o que é que eu gostaria que ficasse bem claro e fixado para você, meu querido aluno? Nós estamos falando de 4 grandes movimentos reformados. O movimento luterano, o movimento calvinista, o movimento anglicano e o movimento zwingliano. Nós falamos que o movimento luterano e o movimento calvinista, eles têm semelhanças e dessemelhança. Vamos revisar aqui rapidamente? Semelhança. Ambos concordam, Calvino e Lutero, concordam que o gênero humano caiu de uma tal maneira que o pecado atingiu a natureza humana, de tal maneira que ambos vão dizer que o ser humano é escravo do pecado. Sendo escravo do pecado, ele não tem a liberdade para buscar a Deus. Deus é que tem que buscar o ser humano. Então, se Deus busca, ele elege alguns que ele irá buscar. Desta forma, ambas as teologias luteranas e calvinistas concordarão que Deus elege porque o ser humano está totalmente caído, são escravos do pecado. Os dois outros ramos da teologia reformada que nós já mencionamos são o movimento anglicano e o movimento zwingliano. O movimento zwingliano vai entender que o ser humano ele não está totalmente caído. Esse é o movimento que acontece na Reforma Suíça. Ele não está ligado a Martinho Lutero, eles têm diferenças. Enquanto Lutero tem uma caminhada teológica pela exegese bíblica, Zwinglio vai ter uma caminhada pelo humanismo, mais racionalista. E por essa perspectiva, o ser humano tem uma capacidade racional que não foi totalmente atingida pela queda. O pecado não atinge, portanto, a racionalidade humana de uma maneira total. E se não atinge de uma maneira total, o ser humano tem ainda uma capacidade racional de compreender a revelação de Deus e responder. Respondendo, o ser humano pode dizer sim ou não. Desta forma, a teologia de Zwinglio, que também será a teologia de Menno Simons, vai ser uma teologia mais chamada natural, baseada na racionalidade. Precisamos deixar claro agora o nosso último ponto, que é a teologia anglicana. A teologia anglicana ela é muito interessante, ela é chamada teologia da linha média. Por que ela é chamada de teologia da linha média? Porque ela está no meio e se alinhava através da teologia católica e da teologia reformada. Porque na Inglaterra não houve uma adesão maciça ao protestantismo. Muitos ficaram católicos, muitos protestantes. Desta forma, e a partir disto, se alinhava uma teologia entre o catolicismo, baseado na tradição, e o protestantismo, baseado nas escrituras. Através de um concílio e de uma doutrina chamada doutrina de Westminster, onde se faz o concílio, a região onde se faz o concílio, se determina então, através de Westminster, a teologia de linha média anglicana. Então a linha média anglicana vai preservar muito da liturgia católica e vai trazer elementos da teologia protestante. Então, grava que na teologia reformada temos 4 grupos: o luterano, o calvinista, o zwingliano e menonita e o grupo anglicano na Inglaterra. Espero que você tenha gostado da nossa unidade em que trabalhamos a teologia dos reformadores. Um grande abraço, bom estudo para vocês.